Bom dia, gente, tudo bem? Hoje, como diz minha amiga, eu caí da cama. Geralmente eu não acordo cedo, não. Agora são 5h45. Eu acordei faz uma hora, mais ou menos. É, mas o que eu queria falar pra vocês hoje aqui é que ontem eu tive uma reflexão, que eu tive a mesma reflexão alguns dias atrás. E eu conversei sobre isso com meu marido e com algumas amigas. Mas é o seguinte, a gente fica muito preocupado com o futuro, com o que a gente quer ter, ser e fazer. E às vezes a gente esquece o que a gente tem, o que a gente já fez, o que a gente já conquistou. Então, a minha reflexão é o seguinte: a gente tem 5 coisas que são essenciais na nossa vida e que a gente já tem. Tenho certeza que muitos de vocês têm e a gente esquece e a gente acha que a gente vai sempre ter isso e não é assim. Então, primeiro, saúde. A gente tem nossa saúde, que é a coisa mais importante. A nossa saúde, a gente não faz nada, a gente não consegue levantar da cama se a gente não tá bem. Então, ter saúde é muito importante, é o que leva a gente pra vida. Segundo, pessoas. Nossa rede de apoio, nossa família, nossos amigos. São eles que estão ali quando as coisas não estão indo bem e quando as coisas estão indo muito bem. É com que a gente compartilha tudo da nossa vida, as nossas conquistas, os nossos fracassos, o que a gente está passando. E ter esse grupo, ter essas pessoas, seu marido, sua mulher, seus filhos, seus amigos, sua mãe, seu pai, é muito importante. E uma vez eu escutei uma conhecida amiga, minha amiga, que perdeu a mãe falar: eu teria qualquer problema se eu tivesse minha mãe de volta, entendeu? Que ela perdeu a mãe dela. E ela falou que eu teria qualquer problema se eu tivesse minha mãe de volta. Qualquer problema seria muito mais fácil de eu enfrentar se eu tivesse minha mãe. E ela tava, assim, 100% segura de que ela toparia ter qualquer problema se ela tivesse a mãe dela de volta. Então, a gente não leva em consideração isso às vezes. Terceiro, nossa liberdade. A gente é livre, a gente tem liberdade de ir fazer alguma coisa, de ir para algum lugar. A gente tem o poder, a gente pode ir, a gente não está preso a lugar nenhum, a gente não tá dentro de uma célula, a gente tem liberdade de fazer o que a gente quiser, de tomar nossas próprias decisões e fazer o que a gente bem entender. E isso é maravilhoso, isso é libertador. Outra coisa, paz de espírito, né? Tipo, a gente tem paz, a gente tá tranquilo, se você tá com a mente boa, que isso também é maravilhoso, entra também na parte da saúde, né, que é a saúde mental, mas ter paz espiritual, ter paz com você mesma, ter paz com o ambiente onde você vive. Eu já morei em um lugar que eu não tinha paz, e eu daria tudo pra ter paz naquela hora, naquele lugar. Então, quando você tem paz, assim, que você tá com seu coração em paz, isso não tem preço. E por último é segurança, né? Tipo, de você se sentir seguro, de você ter uma casa, de você ter um lugar pra você voltar, de você ter uma cama pra você dormir, de você ter uma comida pra você comer. Isso são coisas básicas que não é todo mundo que tem, mas que a maioria das pessoas tem, graças a Deus. E que às vezes a gente não dá valor para aquela comida que a gente tá comendo, pra nossa casa que a gente tá, que a gente tem, que é alugada, que qualquer coisa, mas que você tem a oportunidade de tá ali, sabe? Deixa eu me montar, que eu tô cansada de ficar sentada ali, sentada não, debruçada. Mas de você ter um lugar pra você voltar, pra você sentar, pra você dormir, pra você comer. Enfim, escutei uma frase esses dias, também não lembro aonde, mas que fala que a nossa vida, a vida que a gente tem hoje, ela é muito melhor do que a vida que os reis e as rainhas tinham há 100, 150 anos atrás. A gente tem eletricidade, a gente tem água, a gente tem o mercado, a gente vai e compra o que a gente precisa. E eu sempre falo com meu marido, né? A gente tem essa frase. Quando a gente quer reclamar de alguma coisa, a gente tenta não reclamar e a gente fala: a gente tem tudo que a gente precisa. E a gente lista tudo isso que eu falei pra vocês. A gente tem saúde, a gente tem família, temos amigos, temos paz de espírito, temos uma casa, temos comida no prato e a gente tem nossa liberdade. E eu acho que a gente pode e deve planejar o nosso futuro, pode e deve ter sonhos. E só que a gente não pode esquecer do que a gente já tem. Porque senão a gente se perde, né? No mundo, na sociedade, que a sociedade impõe tantas coisas pra gente, e a gente esquece do que a gente já tem, do que a gente já é, do que a gente já fez. Então, só queria deixar essa reflexão hoje, e já foi muito tempo, então, até mais.